nós já sabemos como surgiram os 4 clubes de futebol mais antigos da Inglaterra. Mas e fora desse país? Tu sabe como é que foi? Então eu vou te contar depois da vinheta. Fala galera do esporte, todos bem? Eu espero que sim. Professor Fred aqui mais uma vez e hoje nós vamos conhecer como surgiram as equipes de futebol, os clubes de futebol mais antigos do planeta fora dos limites da Inglaterra. Como é que eu decidi fazer esta segunda temporada? Nós já falamos do mais antigo, que é o Sheffield, nós já falamos dos 3 mais antigos, ou seja, o segundo, o terceiro e o quarto da Inglaterra, e hoje nós vamos expandir o nosso universo, o nosso ponto de vista. Então nós vamos conhecer como surgiram os 3 clubes mais antigos do Reino Unido, da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte. Depois, a partir do próximo vídeo, nós vamos conhecer, como é muita gente, muito país na Europa, nós vamos conhecer os 3 mais antigos de cada um daqueles países com mais nome no futebol mundial. Portugal, Espanha, França, Alemanha e Itália. E na finaleira da temporada nós vamos conhecer então o clube mais antigo de cada um dos demais países. Mas antes de mais nada, marcação, pressão no like, vem para o nosso time, te inscreve no nosso canal e clica no sininho para ter certeza que vai receber todos os nossos vídeos. Então, sem mais delongas, dito isso, era uma vez os clubes de futebol mais antigos da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte. Olha só, esse Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, ele está sobre essa bandeira, mas ele é composto por 4 países: a própria Inglaterra, a Escócia, a Irlanda do Norte e o País de Gales. Casualmente, o País de Gales é o único que não tem representatividade na bandeira do Reino Unido. Não sei porquê, inclusive foi uma dúvida que me surgiu agora gravando o vídeo. Eu vou ir atrás e no próximo eu vou responder. Então, o clube de futebol mais antigo fora da Inglaterra é de Gales. Como é que aconteceu? Lá em Cardiff, que é a capital do País de Gales, o pessoal que era sócio do Wrexham Cricket Club, hoje chamado Markwell and Wrexham Cricket Club, os caras eram fissurados por cricket, obviamente. Só que só conseguiam jogar isso nos meses quentes. Quando chegava o frio, era aquela friaca braba dos infernos, muita neve, tá louco, mas os caras queriam continuar praticando alguma coisa. E olha só, já tinha o Sheffield, o Hallam, o Cry Wonders, o nosso County e até o Stoke City. Então eles pensaram, poxa, se tem tudo isso aí, vamos fazer um clube pra gente também. Então, em outubro de 1864, foi fundado o Wrexham Association Football Club. Nota, Association Football é para ser diferenciado do rugby, que é o 6º mais antigo do mundo e é o 3º clube profissional mais antigo do mundo. E tanto que eles fizeram a sua primeira partida ali 2 meses depois, no dia 22 de dezembro do mesmo ano de fundação. O uniforme do Wrexham, o principal, que joga em casa, predomina o vermelho com branco, e o secundário, aquele que vai jogar fora, predomina um tom de verde com calções brancos também. O time dos meninos atualmente participa da 5ª divisão inglesa, ocupando nessa temporada o 11º lugar entre 23. Já as meninas participam da 2ª divisão galesa, ocupando a antepenúltima colocação de um total de 8. Ambas as equipes têm o seu estádio, o Racecourse Ground, com capacidade para 10.770 pessoas. Nota, existe ali, numa das extremidades do campo, uma arquibancada sem cadeiras. Só nas ligas inferiores que é permitido torcida em pé, nas superiores não mais. Mas existe um estudo para mudar isso aí. Mas então, voltando à vaca fria, o Wrexham, ele é o recordista de taças da Copa de Gales, tendo então 23, e agora essa competição passa a dar vaga para a Liga da Conferência Europa, que é a 3ª competição mais importante do continente. Já na Copa da Inglaterra, a melhor colocação foi ter chegado em quartas de final, e uma competição internacional eles conseguiram chegar em quartas de final da Copa dos Vencedores,
Assim era chamada porque hoje ela mudou de nome e é chamada de UEFA Europa League, a segunda mais importante do continente. Já na Escócia, um grupo de pessoas se reuniu no número 3 do Wellington Terrace. E esse grupo de pessoas, todos faziam parte da Youth Men Christian Association, a YMCA, no Brasil chamada de ACM, a Associação Cristã de Moços. Então, discute pra cá, discute pra lá, briga e confusão e ahahá. E os caras resolveram, então vamos chamar o clube de quê? De Celtas. Não, mais briga. Então vamos chamar de quê? Os Nortenhos. Não, e mais Tendel, e mais briga. Vamos chamar de quê? Vamos chamar de Morayshire. E aí então, depois que bateram o martelo, dizendo a frase, hoje à noite, meia hora depois das 8, um número de cavalheiros se encontraram no número 3 do Wellington Terrace com o propósito de formar uma equipe de futebol. E assim surgiu, no dia 9 de julho de 1867, o Queen's Park Football Club. O uniforme do Queen's Park, ele é camisetas listradas branco e preto, calções brancos e meias pretas, e seu uniforme secundário é esse que vocês estão vendo aí, ok? O time dos meninos participa da terceira divisão inglesa, ocupando a primeira colocação entre 10, e o time das meninas então participa da segunda divisão, ocupando, infelizmente, a última colocação dentre 7. O estádio deles também é muito bonito, o Hampden Park, com capacidade para 52.103 pessoas. O Queen's Park, ele na última temporada ele foi campeão da quarta divisão, por isso ele está jogando então a terceira. E pelo que eu estudei, pelo que eu vi ali, o número de jogos, existe uma grande chance deles subirem para a segunda divisão. Já na Copa da Inglaterra, eles conseguiram chegar somente na primeira rodada e numa outra época, quando as divisões daquele país eram diferentes, eles chegaram a ganhar a segunda divisão, mas depois houve uma reformulação e então eles estão nessa posição que a gente já viu. E o clube de futebol mais antigo da Irlanda do Norte, a história é muito interessante, muito engraçada. Um cara chamado John McCready McCallery, o cara que era um excelente jogador de cricket e um fãzaço de rugby. O John, ele casou. E aí depois de casar, ele foi na lua de mel para a Escócia. E o que ele viu lá durante a lua de mel? Sim, ele viu um jogo de futebol. E ele foi paixão à primeira vista. Não sei se trocou mulher, não sei se ela ficou braba, eu não sei. Mas foi paixão à primeira vista pelo futebol. E aí ele voltou para casa, lá na cidade de Belfast, que é a capital da Irlanda do Norte. E no dia 20 de setembro de 1879, o cara publicou no jornal um convite chamando outros caras para jogar bola com ele. E com isso deu certo. E aí então nasceu o Cliftonville Football and Athletic Club. É considerado o dia 20 de setembro de 1879 como o nascimento, o surgimento, a fundação, porque foi a data da publicação do anúncio no jornal. Os uniformes do Cliftonville, o principal é um tom de vermelho da cabeça aos pés e o secundário é composto pelas cores verde e amarelo. O time dos meninos participa da primeira divisão daquele país, ocupando o primeiro lugar entre 12. E as meninas, então, elas participam da divisão única do país, ocupando, então, a segunda colocação entre 6. O estádio deles é um estádio bem acanhado, é o Solitude Stadium, com capacidade para 6.224 pessoas. O Cliftonville, ele já foi campeão da primeira divisão 5 vezes e está se encaminhando para a 6ª vez, pelo que deu para olhada. Na Copa das Campeões, na UEFA Champions League, que é a mais importante, a principal competição do continente europeu, eles já chegaram 2 vezes na segunda rodada de qualificação e na Liga Europa, que como eu disse é a segunda mais importante, eles chegaram 7 vezes
na segunda rodada de qualificação. 7 vezes se nós contarmos uma delas quando era Copa dos Vencedores na tradução livre, que hoje, então, como eu falei antes, é chamado de Europa League. Então, gurizada, para vocês verem que depois da Inglaterra o negócio se espalhou de uma forma... Bom, a gente vê como é que é hoje. A maioria da população gosta de ter futebol, torce para o seu time. Tem alguns times que gostam de ver em outros estados ou outros países. Isso é muito interessante. Agora eu pergunto para ti, tu já conhecia a história de algum desses clubes? Tu conhece algum clube da Escócia, da Irlanda do Norte ou do país de Gales? Coloca nos comentários, tá sendo bem legal de responder a todos. Ah, outra coisa, dá o like, compartilha com teus colegas, com teus amigos. E se tu quiser dar o dislike, não tem problema, meu. Bota o dislike aí, mas coloca por que tu não gostou, que a gente sempre tenta melhorar. Beleza? Espero que todos fiquem bem, se cuidem e até a semana que vem. Um bom feriado.